Pessoal, tudo bem? Hoje viemos para mais uma videoaula falando sobre dilatação e nessa aula a gente vai conversar sobre dilatação volumétrica dos líquidos. Vamos fazer um exemplo, falar um pouco da dilatação dos sólidos também, pensando no recipiente. Espero que vocês gostem dessa videoaula. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos, ela é uma dilatação especial, pensando na dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica que a gente viu na aula passada era a dilatação dos sólidos. Os líquidos se comportam um pouquinho diferente, já que eu não consigo aquecer só o líquido sem colocar ele acondicionado dentro de um recipiente. Então, por isso, para começar, fiz o desenhozinho aqui de um recipiente, aonde eu vou colocar um líquido no seu interior. Vou colocar esse recipiente no fogo, com a finalidade dele ser aquecido. Então, o calor vai passar para o líquido, assim como a gente já viu lá nos processos de transmissão de calor, como que acontece a passagem do calor pelo fundo de uma panela, de uma bacia, pelo fundo de uma chaleira, de uma panela, alguma coisa que eu vou estar provocando esse aquecimento. Conforme o calor vai aquecendo o líquido, as moléculas que compõem esse líquido vão começar a se agitar mais. Quanto mais ela se agita, mais elas se afastam. Consequentemente, o volume do líquido vai subir. Esse pedacinho que o volume do líquido sobe, a gente chama de ΔV. Porém, o que acontece com o líquido? Não é só o líquido que dilata. O recipiente, ele vai sofrer uma dilatação também. Então, na verdade, isso que eu percebo, que eu vejo dilatar, a gente chama de ΔV aparente. Isso aqui vai ser, então, a dilatação volumétrica aparente. O que vai acontecer com o recipiente, então, conforme está tendo o aquecimento? O recipiente, ele vai dilatar, ele vai aumentar o seu tamanho também. Claro que aqui no meu desenho tá bem exagerado, não é tanto assim a dilatação, mas é só para ilustrar. Essa porção que o recipiente vai dilatar vai ser preenchida de líquido também. Só que esse pedacinho aqui, eu vou chamar de ΔV REC, ΔV do recipiente. Essa, então, é a dilatação volumétrica do recipiente. E, para fazer o cálculo, essa daqui vai ser exatamente igual à dilatação dos sólidos que a gente estudava antes. Então, eu quero saber qual é a dilatação real do líquido. O que eu preciso fazer para ter a dilatação real do líquido? Observando o desenho, já dá para a gente ter mais ou menos uma imaginação do que eu preciso fazer. A dilatação real do líquido, ela vai ser igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, essa vai ser a dilatação real do líquido. A partir dessa relação aqui, eu posso montar uma outra relação, levando em consideração que a fórmula da dilatação volumétrica era... Levando em consideração que a dilatação volumétrica era ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT, agora aqui eu tenho esse ΔV, que eu posso substituí-lo. Cada um desses ΔV aqui, eu posso substituir por essa partezinha aqui da fórmula. Então, ΔV real vai ser V0 vezes o gama real vezes o ΔT. ΔV do recipiente vai ser V0 vezes gama do recipiente vezes o ΔT. Mais o ΔV aparente vai ser V0 vezes o gama aparente vezes o ΔT. O V0, quando eu montei aqui o meu desenho, o V0 era essa parte aqui assim de baixo. O V0 ele é o mesmo para tudo, ele é o V0 para o líquido, ele é o V0 para o recipiente, ele é o V0 aparente. Então, o V0, ele não muda. Nessa relação aqui, eu posso fazer o que com o V0? Cancelar.
O ΔT também é a mesma coisa. A temperatura inicial desse líquido aqui que começou vai ser a mesma temperatura inicial para o líquido, para o recipiente e aparente. Então, a variação da temperatura eu também posso cancelar, porque a minha temperatura inicial é a mesma, a temperatura final a que esse líquido vai chegar também é a mesma. Por isso, eu posso lá cancelar. Desse modo, eu fiquei com o quê? Mais uma relação. Gama real é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Para toda a dilatação dos líquidos, a gente vai trabalhar, então, com essas três fórmulas. Essa daqui, que é a fórmula da dilatação volumétrica, essa relação entre a dilatação real, a do recipiente aparente, e essa relação aqui, que é entre o coeficiente de dilatação volumétrico. A partir disso, eu posso fazer qualquer cálculo para a dilatação dos líquidos. Se porventura o meu problema falar só do líquido direto, não falar em recipiente nem nada, eu vou usar só essa daqui e vou fazer os cálculos de dilatação volumétrica, que nem eu ensinei na aula anterior. Agora, quando falar de recipiente ou de aparente, a gente vem para essa daqui, porque aí complica um pouquinho. Então, agora eu vou resolver um exemplo para mostrar como que isso acontece. O exemplo que a gente vai resolver, então, é esse aqui. Um recipiente de ferro contém até a borda 100 centímetros cúbicos de álcool a temperatura de 20 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação linear do ferro 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, e o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool 1,1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1, o conjunto recipiente mais álcool é aquecido até 60 graus Celsius. Pede-se a dilatação do recipiente, a dilatação do líquido, é a dilatação real do álcool e a dilatação aparente do álcool. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, retirar os dados desse problema. Primeiro dado que o problema deu, então, é o volume inicial. Assim como eu já tinha falado antes, volume inicial é o mesmo para tudo. Então, a gente não indica aqui nenhuma letrinha do lado, só põe o V0. A temperatura de 20 graus Celsius. A temperatura inicial, 20 graus Celsius. Também é a mesma para tudo. Aí, agora, ele vai começar a me dar os dados específicos de cada um deles. Sendo o coeficiente de dilatação linear do ferro, coeficiente de dilatação linear é representado pela letra alfa. Então, o alfa do ferro, 1,2 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. O coeficiente de dilatação volumétrico do álcool, coeficiente de dilatação volumétrico representado pela letra gama, tá? E aí, esse aqui eu posso dizer já que é o coeficiente de dilatação real, porque é o real do líquido. Coeficiente de dilatação volumétrico do álcool, 1,1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. O conjunto recipiente mais álcool é aquecido até 60 graus Celsius. A temperatura final, ela é a mesma para o conjunto inteiro. Então, por isso que eu coloquei a parte ali em cima. Aí, o que ele pede para calcular? Primeiro, a dilatação do recipiente. Para mim poder calcular a dilatação do recipiente, eu já vou deixar calculado o ΔT. O ΔT eu calculo aqui. ΔT, T menos T0. Por que eu estou botando aqui o ΔT? Eu vou usar para todos os cálculos de dilatação. Então, 60 menos 20, 40 graus Celsius. Aí, eu quero fazer o cálculo da dilatação volumétrica do recipiente. Se eu preciso fazer o cálculo da dilatação volumétrica, esse coeficiente de dilatação linear, eu preciso transformar ele no gama. E para fazer isso, eu faço gama igual a 3 vezes o alfa, tá? Isso aqui, então, vai me dar gama do ferro igual a 3 vezes 1,2 vezes 10. Aqui, perdão, não é menos 3, é menos 5. Eu olhei errado anteriormente, tá? Então, vezes 10 a menos 5. O gama do ferro
vai ser 3,6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. E agora, eu vou colocar na fórmula básica da dilatação volumétrica. Delta V igual a V0 vezes gama vezes delta T. Aqui eu tô querendo fazer o delta V do recipiente. Então, eu vou usar o V0, que é o mesmo para tudo, vezes o gama do recipiente, vezes o delta T. Então, delta V do recipiente vai ser igual ao V0, que é o mesmo para tudo, tá? Que tá aqui, ó, V0 igual a 100 centímetros cúbicos. Então, eu ponho 100 aqui. O gama é o gama do recipiente, depois que a gente multiplicou por 3. Então, é 3,6 vezes 10 na menos 5. 3,6 vezes 10 na menos 5. E a variação de temperatura é a mesma variação de temperatura que a gente já tinha calculado. 40 vezes 40. Isso aqui vai me dar... Então, multiplicando 100 por 3,6 vezes 40, 14.400. Vezes 10 na menos 5, porque a base 10 a gente repete. O que eu vou fazer com a base 10 agora? A vírgula tá aqui. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas até aqui. Isso quer dizer que o meu ΔV do recipiente é igual a 0,144, a unidade de medida, centímetros cúbicos, que é a mesma unidade de medida que foi dado lá no enunciado do problema. A letra B do problema pede para calcular a dilatação real do líquido. Vou usar essa mesma fórmula aqui. Então, ΔV real do líquido é igual ao V0, que é o mesmo para tudo, vezes o gama real do líquido, vezes o ΔT. O ΔV real do líquido vai ser igual ao V0, que é o mesmo em toda a situação, 100 centímetros cúbicos, vezes o gama real do líquido, que foi dado lá no enunciado, 1,1 vezes 10 na menos 3. 1,1 vezes 10 na menos 3, vezes a variação de temperatura, que é 40. ΔV real vai ser igual a 100 vezes 1,1, 110, vezes 40, 4.400, vezes 10 na menos 3. Então, a vírgula tá bem atrás. Para tirar fora, eu vou deslocar 1, 2, 3 casas. Ela vai parar aqui. O meu ΔV real do líquido é 4,4 centímetros cúbicos. E a letra C pediu a dilatação aparente do álcool. Para mim fazer o cálculo da dilatação aparente, eu vou usar esse resultado aqui, que é a dilatação real, e esse resultado aqui, que é a dilatação do recipiente. Vou colocar em qual fórmula? Vou colocar nessa relação aqui, para mim encontrar a dilatação aparente. Então, a gente vai trabalhar com essa relação aqui. ΔV real é o que a gente calculou, que é a dilatação que aconteceu no líquido. Então, é 4,4. ΔV do recipiente, a gente também calculou. Tá aqui, 0,144. 0,144. Mais a dilatação aparente, que é o que a gente está procurando. Então, vou passar a dilatação aparente para cá, com o sinal negativo. Repete. E vou passar esse aqui para cá, com sinal negativo também. Agora, eu já vou multiplicar tudo por menos 1. Então, menos 0,144 mais 4,4. Querendo, dá para organizar isso aqui melhor. Mas isso aqui não é obrigado, até mesmo porque
já deu para entender que esse é o positivo, vai fazer menos esse negativo. Então, 4,4 menos 0,144, eu vou ter uma dilatação aparente 4,256 centímetros cúbicos, que é a unidade de medida que a gente estava usando sempre para toda medida de volume. Dessa forma, então, que a gente faz os cálculos para a dilatação dos líquidos. Posso fazer para cada um em separado, como a gente foi fazendo nessas relações aqui. Então, aqui eu calculei só o volume e a dilatação volumétrica do recipiente. Aqui eu calculei só, o volume, a dilatação volumétrica do líquido. E aqui eu cheguei no resultado da dilatação aparente. Para fazer o cálculo da dilatação aparente, eu poderia ter usado essa mesma relação aqui. De que forma? Ia fazer assim, ΔV aparente é igual ao V0 vezes o gama aparente vezes o ΔT. Eu não tinha o gama aparente direto, porém, quando a gente montou as fórmulas, a gente montou uma relação para o gama aparente. Para encontrar o gama aparente, eu ia utilizar esta relação aqui. Gama real igual a gama do recipiente mais o gama aparente. E usar os valores que foi dado no enunciado. Então, aqui eu vou colocar o valor do gama real, que foi dado no enunciado, o gama do recipiente, que também foi dado no enunciado, e o gama aparente, que é o que a gente vai calcular. Então, eu vou ficar com 1,1 vezes 10 na menos 3, menos 3,6 vezes 10 na menos 5, igual ao gama aparente. Quando eu for fazer essa subtração, eu preciso ter o cuidado de deixar a mesma base 10. Eu não posso deixar dessa forma, porque se eu deixar assim, não tem como a gente somar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vírgula desse número e vou deslocar duas casas para cá. Quando eu ando duas casas para cá, eu somo 2 no expoente. E aqui eu vou colocar mais 2 zeros. Então, na verdade, o cálculo do meu gama aparente vai ser gama aparente igual 1,1 vezes 10 na menos 3, menos 0,036 vezes 10 na menos 3. Isso aqui vai dar 1,064 vezes 10 na menos 3. E aí, eu vou colocar na fórmula, ΔV aparente é igual a V0 vezes gama aparente vezes ΔT. ΔV aparente é igual ao V0, que é 100, vezes o gama aparente que a gente calculou, vezes o 40. E isso aqui vai dar ΔV aparente igual 4.256 vezes 10 na menos 3. E eu preciso tirar fora a notação científica. Então, a vírgula tá aqui, ela anda 1, 2, 3 casas, vai parar aqui. Isso quer dizer que o meu ΔV aparente é igual a 4,256 centímetros cúbicos, que é exatamente o valor, olha só, 4,256, o valor que a gente encontrou anteriormente. Então, essa é outra possibilidade para calcular o ΔV aparente, sem precisar usar o ΔV real e o ΔV do recipiente. Então, essa foi a nossa aula sobre dilatação dos líquidos. Concluímos, assim, as aulas sobre dilatação térmica. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo linkado a dilatação térmica, dilatação linear e também o vídeo sobre dilatação superficial e dilatação volumétrica. Qualquer dúvida que tiverem, é só deixar nos comentários que eu venho responder por aqui ou faço um vídeo respondendo as dúvidas. Nos vemos, então, no próximo vídeo, que vai ser sobre calorimetria. Até mais!